Fala galera top, beleza? Nosso vídeo de hoje é uma continuação sobre as dicas do uso do Whey e dúvidas frequentes. A gente vai continuar aqui o vídeo anterior com as duas dúvidas, mas são dúvidas muito importantes e são pertinentes. Então antes de mais nada, larga esse negresco aí que eu sei que você está comendo agora. Vai lá, prepara seu shake de Whey hidrolisado, que hoje o vídeo vai ser mais rapidinho. Bom, primeira dúvida, pessoal, o que é ideal? Qual é o melhor? É ingerir o Whey com água ou com leite? Bom, aí tem várias coisas envolvidas. Primeira coisa, tem gente que compra um Whey e com água fica horroroso. Obviamente, se ficar horroroso e você não aguentar tomar por muito tempo, com leite o sabor fica até melhor. Mas alguns Wheys, eles são saborosos tanto com água quanto com leite. Então a primeira coisa é você ver a sua preferência, se você gosta mais com água ou se você gosta mais com leite, certo? A outra coisa importante é em relação à cremosidade. Tem gente que tem ânsia de vômito, né, quando toma algo muito cremoso. E a tendência, se você bater o Whey ou fizer o mix com leite, ele ficar mais cremoso. Então também tem essa questão aí envolvendo esse dilema. Mas em relação à nutrição em si, a gente tem algumas variações de nutrientes caso você misture com água ou caso você misture com leite. Então, por exemplo, tomando como referência 200 ml de leite, uma coisa importante que também vai variar se você vai usar o leite desnatado, semi-desnatado ou integral. Mas para o nosso exemplo aqui, vamos usar o desnatado. 200 ml, pessoal, de leite desnatado, ele tem, eu anotei aqui, 3,4 gramas de gordura, e isso equivale a 6% do valor diário. Ele tem 13 miligramas de colesterol, isso equivale a 4%, e ele tem 6,4 gramas de carboidrato, isso equivale a 9%. O que significa isso? Ao misturar o seu Whey com leite, você vai ter o acréscimo desses valores. Então, obviamente, você vai ter maior ingestão de gordura, maior ingestão de carboidratos. Beleza, isso é interessante ou não é? Depende. Depende do que a pessoa tem como objetivo. Então, se ela quiser fazer, por exemplo, um controle rígido de carboidratos, aí não vai ser interessante você fazer o mix, o shake com leite, porque você vai estar adicionando uma quantidade de carboidratos ao shake, né? E outra coisa, caso a pessoa tenha alergia à lactose, aí obviamente não vale a pena você misturar com leite, porque vai ter um acréscimo no teor de lactose do seu produto. E outro ponto muito importante é a variação da taxa de absorção. As proteínas do Whey, elas são hidrofílicas. E os aminoácidos, a grande maioria também é. O que significa isso? As enzimas intestinais e estomacais que digerem as proteínas, elas são hidrofílicas. Então a molécula, a proteína que deve ser digerida, ela tem que estar envolta por água, para poder facilitar o ataque da enzima, justamente no ponto que ela tem que hidrolisar. Se a proteína estiver envolvida por moléculas hidrofóbicas, no caso gordura, isso vai acabar atrapalhando o ataque da enzima e posterior quebra. E se a quebra for mais demorada, obviamente a absorção também vai ser. Esse ponto, pessoal, também se aplica um pouco para os aminoácidos. Os aminoácidos, para serem absorvidos, eles também têm que estar envoltos por água, para poder ser atraído pelo transportador intestinal e acabar entrando nas nossas células intestinais e depois na corrente sanguínea. Então, se os aminoácidos estiverem envolvidos, misturados com uma taxa maior de gordura, a absorção também vai ser mais lenta, vai ser atrapalhada. Então, de modo geral, a absorção do Whey com leite é mais lenta do que com a água. Então, pessoal, estudem esses pontos e vejam o que é melhor para vocês. Eu prefiro com água, porque a absorção é mais rápida e você tem um controle maior nutricional do que você está realmente ingerindo. Beleza? Bom, o outro ponto importante aqui é como fazer o cálculo da porcentagem da dose de proteína do seu produto. Então, por exemplo, muitas pessoas elas levam como referência apenas o valor de proteína que está no rótulo do Whey. E isso não é bom. Por quê? Porque muitas vezes a porcentagem de proteína do scoop, da dose, ela vai ser baixa e isso vai acabar enganando o consumidor. Alguns rótulos botam, por exemplo, esse Whey aqui tem 50 gramas de proteína.
Mas quando você vai ver lá atrás na parte nutricional, aquelas 50 gramas valem por 2 scoops. Então, na verdade, um scoop teria 25 gramas. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que fazer, é ver qual é a dose proteica que está na embalagem e quantos scoops aquilo tem como referencial, beleza? Mas o mais interessante aqui, pessoal, é você calcular a porcentagem de proteína da dosagem. Então, como é que se faz isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Esse aqui é o Isofusion, o whey da Gaspari Nutrition. Eu gosto muito dele. Então, por exemplo, na embalagem está aqui 25 gramas de proteína. Bom, se você tiver acesso ao produto numa prateleira, né, você está pegando a embalagem, você consegue ver a informação nutricional aqui atrás. Alguns sites também disponibilizam isso. É sempre interessante você comprar caso você veja isso daqui. Então, por exemplo, 25 gramas de proteína. Você vem aqui atrás e vê quantos gramas tem em um scoop. No caso desse aqui tem 31 gramas. Então, esse produto aqui, esse whey, ele tem 25 gramas de proteína numa dosagem de 31 gramas. E quanto que isso vale em termos de porcentagem? Aí você vai lá e faz uma regra de 3 básica. Pessoal, não é matemática da NASA, isso aqui é tranquilinho. Eu fiz aqui o cálculo. Então, no caso desse whey que a gente usou como exemplo, 25 gramas de proteína. Numa dose de 31 gramas, isso equivale a 80% de proteína da dose, um valor muito bom. Para vocês terem outro referencial, eu fiz o cálculo aqui do whey da Optimum, isolado. Ele tem 24 gramas de proteína, mas o scoop dele tem 30,4 gramas. E isso equivale a quanto em porcentagem? Isso equivale a 79%. Ficou bem próximo do whey que eu usei como referência aqui. Então, pessoal, busque sempre fazer isso para você não acabar jogando dinheiro fora e comprando uma coisa que não vale a pena, beleza? Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Humilhadores, sigam o nosso Instagram, Top Nutri, inscrevam-se no canal do YouTube, curtam a fanpage no Facebook, Top Nutrição Inteligente, compartilhem os vídeos e espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, ou então na fanpage, ou então no Instagram, que eu vou procurar responder. Beleza, pessoal? Grande abraço, bons treinos. Chora agora aí na praia, Team Top Nutri. Tchau, tchau. Valeu.